A dívida global passou de 348 trilhões de dólares, 3 vezes o tamanho de toda a economia mundial. Mas pare para pensar. Se todo país do planeta está no vermelho, fica no ar a pergunta mais incômoda da economia moderna. Para quem o mundo está devendo? Para descobrir quem é o verdadeiro dono do dinheiro, já se inscreve no canal e ajuda a gente a chegar nos 10 milhões, beleza? E me acompanha até o final, porque o número 1, com certeza. Esse vai te surpreender. Por décadas, essa ideia ficou cravada na cabeça das pessoas. A China seria a grande dona da dívida americana, aquele país asiático que poderia, em tese, derrubar Washington só vendendo títulos. Para quem não sabe, um título é basicamente uma nota promissória. O governo pega seu dinheiro emprestado e te dá um papel prometendo pagar de volta com juros. Essa narrativa virou senso comum. Virou meme, virou argumento de discurso político. O problema é que ela não corresponde mais à realidade. Os números mais recentes do Tesouro Americano, divulgados em fevereiro de 2026, mostram a China em terceiro lugar entre os credores estrangeiros dos Estados Unidos. Cerca de 760 bilhões de dólares em títulos, um valor enorme. Claro, mas longe daquele teto histórico de 1,32 trilhão registrado em novembro de 2013. De lá para cá, foi uma queda de quase 42% nas posições chinesas. A redução acontece por vários motivos combinados. Pequim diversificou reservas, aumentou a compra de ouro e reduziu sua dependência do dólar como ferramenta de risco geopolítico. Houve também tensões comerciais, sanções, guerra na Ucrânia e um esforço chinês para apoiar a própria moeda em momento de pressão. Em paralelo, outros países subiram. Quem não acompanha o mercado de dívida pode se surpreender ao descobrir que 2 nomes hoje têm mais títulos americanos do que a China. Um deles vai aparecer logo no próximo tópico e costuma ser o mais esquecido na conversa pública sobre o assunto. O maior credor estrangeiro dos Estados Unidos não é a China há vários anos, é o Japão. Os dados de fevereiro de 2026 colocam o país com cerca de 1,2 trilhão de dólares em títulos do Tesouro Americano, mais do que qualquer outra nação no planeta. E aqui está o paradoxo: o Japão é, ele mesmo, o país desenvolvido com a maior dívida pública relativa do mundo. O país deve algo entre 250% e 260% do seu PIB, dependendo da medida usada. Como um país tão endividado consegue ser o maior financiador externo da maior economia do planeta? A explicação se divide em 3 motivos. A primeira é o tamanho da poupança privada japonesa, acumulada por décadas de envelhecimento populacional e cultura de guardar dinheiro. A segunda é a política do Banco do Japão, que manteve juros ancorados em zero ou abaixo de zero por anos, empurrando investidores domésticos a procurar rendimento fora. A terceira é a moeda deles, o iene, que é muito fraca. Isso faz com que comprar títulos em dólar e usar proteção financeira seja um negócio super lucrativo para os japoneses. Há ainda um ponto silencioso. Quando Tóquio compra dívida americana, está aplicando excedentes que poderiam, em tese, ir para infraestrutura interna ou inovação. É uma escolha estratégica do país com consequências internas e externas que raramente entram no debate público japonês.
O segundo maior credor estrangeiro dos Estados Unidos hoje é o Reino Unido, com algo perto de 897 bilhões de dólares em títulos do Tesouro Americano. Mas esse número isolado engana, porque grande parte desse dinheiro não é britânica. Em 2013, o Reino Unido detinha pouco mais de 150 bilhões de dólares em títulos americanos. Em pouco mais de uma década, esse valor quase quintuplicou. Não foi por uma onda nacionalista de compra de dívida americana pelos britânicos. O fenômeno tem outro nome: centros de custódia, que funcionam basicamente como grandes cofres de aluguel gigantes. Londres é, há séculos, uma das principais praças financeiras do mundo. Bancos, gestoras e fundos do mundo inteiro mantêm escritórios e contas de custódia ali. Quando um investidor europeu ou de qualquer outra origem compra um título americano por meio de um banco em Londres, esse título aparece na estatística registrada no Reino Unido. Mesmo que o dono real esteja em outro país, some-se a isso a forte demanda dos fundos de pensão britânicos por dívida de longo prazo. E o cenário se completa. O Reino Unido, na conta oficial, virou o segundo maior credor estrangeiro dos Estados Unidos. Mas o que isso revela, na verdade, é o poder de uma cidade. Quando Londres movimenta a custódia, a estatística viaja com ela. Existem países que viraram bancos do mundo, sem agência, sem cartão, sem cliente, apenas com cofre. São os chamados fundos soberanos, criados para administrar excedentes nacionais por décadas a fio. O maior deles fica na Noruega e administra cerca de 2,2 trilhões de dólares. Para uma população de 5,6 milhões de habitantes, isso significa, na prática, que cada cidadão norueguês tem o equivalente a quase 400 mil dólares investidos no exterior em nome do Estado. O fundo nasceu do petróleo do Mar do Norte, mas hoje a renda gerada pelos investimentos já supera o que sai dos poços. Em seguida, vêm os asiáticos e os do Golfo. Gigantes como o Fundo da China e o Fundo de Abu Dhabi disputam posições no topo. Singapura mantém 2 fundos com mais de 1 trilhão somados. A Arábia Saudita administra cerca de 925 bilhões de dólares pelo Public Investment Fund, com posições visíveis em tecnologia, futebol e turismo global. O que esses fundos fazem, no fim do dia, é simples. Compram ações, imóveis e, em volume considerável, títulos de dívida pública de outros países. Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido. Todos têm em sua estatística parcela financiada por petrodólares ou por excedentes estatísticos. São credores quietos, não emitem comunicados barulhentos, não brigam em manchetes, mas estão entre os maiores donos da dívida do planeta. A pergunta sobre quem é o credor da dívida tem uma resposta que mora bem perto de quem assiste a este vídeo. Está no holerite, está no recibo da apólice, está na contribuição mensal para a aposentadoria. Fundos de pensão e seguradoras são, somados, alguns dos maiores credores do mundo. Nos Estados Unidos, fundos de pensão investiram em torno de 1/4 do patrimônio em títulos públicos. Seguradoras chegaram a ter mais de 60% do seu dinheiro em títulos americanos. A lógica é a mesma em quase todo o país desenvolvido. Quem promete pagar uma aposentadoria daqui a 30 anos precisa de um ativo previsível e seguro. Os títulos do governo se encaixam nisso melhor do que qualquer outra coisa. E aí está o ponto. Quando o trabalhador contribui para o sistema, parte desse dinheiro vai parar num título do tesouro do próprio governo. O Estado pega emprestado de quem está no fundo financiando a aposentadoria daquele mesmo trabalhador. É um círculo fechado, mas pouco visível. No Brasil, fundos de pensão como Prev, Petros e Funcef sustentam parcela relevante da dívida pública federal.
bancos comerciais e seguradoras completam o quadro doméstico. Em fevereiro de 2026, instituições financeiras detinham em torno de 30% da dívida pública interna, segundo o Tesouro Nacional. A conclusão é desconfortável. O credor mora dentro do próprio sistema previdenciário do país. 3 empresas administram juntas mais de 25 trilhões de dólares. A BlackRock, com mais de 12 trilhões e meio de dólares administrados por ela. A Vanguard, com cerca de 12 trilhões. A State Street, fechando o trio chamado de Big Three. Para comparar, esse valor é praticamente o mesmo tamanho do produto interno bruto dos Estados Unidos inteiro. Captou? E é muito maior do que toda a economia da China. Agora tá claro? Essas 3 gestoras são donas diretas desse dinheiro. Elas administram planos de previdência, carteiras de ações e recursos de pessoas físicas e jurídicas espalhadas pelo mundo inteiro. Mas têm um poder nada simbólico. São elas que decidem de qual país vai comprar dívida quando mudam de estratégia. São elas que aparecem em listas de maiores acionistas e detentores de dívida em quase todos os países desenvolvidos. Quando o Tesouro Americano emite um lote de dívida, há boa chance de que a BlackRock compre uma fatia. Quando o governo brasileiro vai ao mercado, fundos sob gestão dessas empresas costumam estar do outro lado. O mesmo vale para a França, Reino Unido, Alemanha e Japão. A discussão sobre concentração de poder no setor financeiro acompanha esse fenômeno. Para parlamentares e reguladores nos Estados Unidos e na Europa, o tamanho dessas gestoras virou pauta constante. Para o investidor comum, a Big Three virou o caminho silencioso. Para a dívida do mundo, virou um dos maiores intermediários já vistos. Existe um credor que não precisa ter dinheiro antes de emprestar. Pode criar o saldo no momento da operação. Trata-se dos bancos centrais. A prática se popularizou depois da crise de 2008. Federal Reserve, Banco Central Europeu, Banco do Japão e outros começaram a comprar títulos de dívida pública em larga escala, em programas conhecidos como afrouxamento monetário. O nome técnico esconde uma operação direta. O Banco Central simplesmente digita dinheiro novo no sistema do computador e usa esse dinheiro virtual para comprar títulos do Tesouro do próprio país, e o governo recebe financiamento. No auge da pandemia, o Federal Reserve chegou a deter cerca de 5,8 trilhões de dólares em títulos americanos. Ano após ano, o estoque foi reduzindo. Em outubro de 2025, o Comitê do Federal Reserve anunciou o fim da redução do balanço. Em dezembro daquele ano, voltou a comprar 40 bilhões de dólares por mês em letras do Tesouro, agora com o objetivo declarado de manter reservas bancárias amplas. O fenômeno tem nome: monetização da dívida. Governos críticos do exterior chamam de manipulação cambial, defensores chamam de política monetária moderna. O fato concreto é que parte expressiva da dívida americana, japonesa e europeia está em mãos do próprio Banco Central, que regula a moeda do país. E aqui vale um parêntese importante para nós. No Brasil, o Banco Central é proibido por lei de financiar diretamente o Tesouro Nacional. Isso nos blinda dessa monetização direta da dívida, mas não nos isola das consequências das dinâmicas globais. No fim das contas, quando o credor é um banco central, a régua muda. O governo passa a dever a uma instituição que pertence a ele mesmo. Se a China não é mais o grande credor dos Estados Unidos, virou outra coisa: o maior credor bilateral do mundo em desenvolvimento. Ou seja, um governo emprestando dinheiro diretamente para outro governo. Estimativas internacionais apontam algo em torno de 1,1 trilhão de dólares em empréstimos chineses para outros países, a maioria fora do círculo de economias ricas. O motor disso foi a iniciativa do Cinturão e Rota.
que ficou mundialmente famosa como a nova Rota da Seda. Lançada em 2013, estradas, portos, ferrovias, hidrelétricas, redes elétricas, dezenas de países da África, da Ásia e da América Latina assinaram contratos com bancos estatais chineses para financiar essa estrutura. Hoje, segundo o Lowy Institute, a China é o principal credor bilateral em 53 nações e está entre os 5 maiores em 3/4 dos países em desenvolvimento. Os volumes de novos empréstimos chineses caíram com força após 2016 e começaram a chegar os pagamentos das parcelas antigas. O mesmo levantamento aponta um recorde estimado em 35 bilhões de dólares em devoluções a Pequim em 2025, vindo principalmente de países africanos e asiáticos. Há defensores do modelo que apontam ganhos de infraestrutura em regiões antes pouco atendidas pelo capital ocidental. E há críticos que acusam falta de transparência, juros altos em casos específicos e termos que favorecem o credor. A leitura é disputada. O que não está em disputa é o tamanho do papel chinês como credor do mundo em desenvolvimento. Quando um país perde acesso aos credores privados, sobram poucas portas. Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Clube de Paris. O Fundo Monetário Internacional foi criado em 1944, na Conferência de Bretton Woods, para emprestar a países que ficaram sem dinheiro para pagar suas contas com o exterior. Hoje carrega centenas de bilhões em programas ativos. Argentina, Egito, Paquistão, Sri Lanka, Quênia, Ucrânia, todos figuram na lista mais recente. Cada empréstimo vem com condições: ajuste fiscal, reformas trabalhistas, abertura de setores, privatizações. Defensores argumentam que sem essas exigências o dinheiro não voltaria. Críticos respondem que as condições penalizam a população do país devedor. O Banco Mundial atua de maneira diferente. Empresta para projetos específicos com prazo mais longo e foco em desenvolvimento, saneamento, educação, energia, agricultura. Tem menor protagonismo na manchete, mas presença mais constante no chão dos países pobres. O Clube de Paris é menos conhecido, mas igualmente decisivo. Reúne credores oficiais de cerca de 22 economias avançadas, entre elas Estados Unidos, Alemanha, França, Japão e Reino Unido. Quando um país soberano não consegue pagar dívidas a esses governos, o Clube de Paris é a mesa onde a renegociação acontece. São credores institucionais, não compram dívida por rendimento, emprestam por interesses políticos e geopolíticos. E quando aparecem na vida de um país, em geral, significa que a situação ficou apertada. E antes de irmos para o nosso primeiro lugar, um recado muito rápido. Se esse vídeo está te ajudando a entender o mundo, torne-se um membro do canal. É isso aí mesmo. Tem 3 níveis de apoio, desde um simples cafezinho até o apoiador Tap One, onde o seu nome aparece na tela. É o seu apoio direto que fortalece o nosso trabalho por aqui. Essa foi a pergunta que abriu esse vídeo. Se todos os países estão endividados, quem é o credor? A resposta tem várias camadas, e a última delas é a mais incômoda. A maior parte da dívida pública do mundo é detida pelos próprios cidadãos do país endividado, direta ou indiretamente. Nos Estados Unidos, cerca de 70% do total fica dentro do próprio país. Isso inclui bancos, fundos, investidores e o próprio Federal Reserve. Estrangeiros respondem pelos outros 30%. No Brasil, o número é ainda mais extremo. Em fevereiro de 2026, segundo o Tesouro Nacional, estrangeiros detinham em torno de 11,1% da dívida pública federal interna. O resto, perto de 89%, está em mãos brasileiras. Bancos, fundos de pensão como Prev, Petros e Funcef, gestoras, seguradoras e o investidor pessoa física via Tesouro Direto. A imagem mental de um banco estrangeiro estrangulando o Brasil não corresponde à composição real da dívida pública interna.
A imagem mental de um credor único, escondido, controlando o destino do país, também não. O credor é difuso, está em milhões de carteiras de previdência, está em fundos que pagam aposentadoria a brasileiros, está nos bancos que guardam o dinheiro do poupador comum. A dívida pública, vista de perto, é menos um buraco e mais um sistema circular. O Estado pega emprestado da própria sociedade, paga juros à própria sociedade e o ciclo recomeça. Quem está no fim da linha recebendo o dinheiro de volta é, em larga medida, o cidadão. A pergunta que abriu o vídeo tem, no fim, esta resposta, em parte significativa. O credor é você. A dívida do planeta não desaparece, muda de mãos, troca de moeda, atravessa fronteiras e, no fim, volta para perto de quem participa do sistema. O mapa da dívida é o mapa da economia moderna. E se esse vídeo mudou a sua forma de ver a economia, deixa o seu like para ajudar o YouTube a espalhar essa informação e já garante a sua inscrição no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!